por favor, com a palavra. E desce. E desce. Bem, preliminarmente, boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o deputado Alceu Moreira pela iniciativa, no qual eu estendo o cumprimento a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero ser breve, tem muitas coisas aqui que já... Alô, que já foram... Tá ok. O Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras está sediado em Foz do Iguaçu, no Paraná, exatamente na maior cidade de fronteira que o Brasil possui. Temos nos dedicados a estudos e pesquisas sobre as fronteiras brasileiras. Diagnósticos que nos mostram como andam nossas fronteiras, quais as características dessas fronteiras e quais os enfrentamentos que temos que ter para resolver as mazelas. Então, quando tratamos de medidas a serem tomadas para combater o contrabando de cigarros, eu falo em prevenção de crimes fronteiriços. Isto aqui, eu queria só expor esse slide, que nessa semana, isso aqui é de quinta-feira passada até hoje, aconteceram 3 operações. A primeira dela, uma fábrica clandestina de cigarro em Minas Gerais, em São Sebastião do Paraíso, realizada pela pela Polícia Militar e a Polícia Federal e Receita Federal. A terceira operação, a Quipnós, em Alagoas, essa sim, pela Polícia Rodoviária Federal e Ministério Público Estadual do Alagoas, pegando quadrilhas em todo o Nordeste brasileiro. E a Operação Pleura no Paraná, hoje, pela Polícia Federal de Maringá. Essas 3 quadrilhas movimentam nada mais, nada menos que 800 milhões de reais por ano, doutor Medina. E esse cálculo, quando eu terminei essa apresentação, recebi, não deu tempo de mudar, pode ser maior. Só a Operação Pleura foi noticiado que eles movimentavam 2.000 caixas de cigarros por dia. Se pegar 25 dias de trabalho a 2.000 caixas, então 50 mil caixas por mês. 50 mil caixas por mês, vezes R$1 milhão, jogando muito baixo, nós temos 50 milhões de reais ao mês. Vezes 12, dão 600 milhões de reais. Só uma quadrilha. Então, é muito maior que 800 milhões. O tamanho disso. A contextualização disso aqui, já falamos muito do tamanho da nossa fronteira, mas eu quero só dizer uma coisa importante nesse slide, que nós temos 3 grandes eixos. O eixo sul, o centro-oeste e o eixo norte das nossas fronteiras. Todos eles, sem exceção, temos contrabando de cigarros. O maior e mais fortes eixos são o sul e centro-oeste. Então não está tão localizado e tão concentrado como imaginamos. É uma fronteira muito extensa. Temos contrabando de cigarros pelo Suriname, que entram no norte do país. E aqui, aonde começa toda essa encrenca? Eu quero acelerar isso aqui, porque nós já estamos com um adiantado do tempo. Mas isso aqui começa exatamente na educação. Isso aqui é o diagnóstico das fronteiras brasileiras. Eu tenho... O índice de matrícula na pré-escola, no Brasil já é baixo, nas cidades de fronteira é muito mais baixo que no resto, ou seja, o aluno já não vai para a escola, na pré-escola. Depois eu tenho as taxas de reprovação desses alunos. Nas áreas de fronteira é muito maior do que no resto do Brasil. Nós vamos começar a entender o porquê desta característica. Passado isso, eu não tenho outra realidade. Se o camarada não foi para a escola quando era criança, ele evadiu a escola, muito mais do que o resto do país. Eu tenho também que ele não tem emprego e não tem renda, porque eu não tenho mão de obra qualificada. E aqui está as principais cidades onde o contrabando de cigarro entra pelas fronteiras. Isso aqui é o percentual da mão de obra da população economicamente ativa, que vai dos 15 anos aos 65 anos. Vejam bem, Coronel Sapucaia, na fronteira com Mato Grosso do Sul, apenas 10% da população trabalha formalmente empregada. Quer dizer, como é que você faz combate com essa situação? Guaíra 22, Foz do Iguaçu, com Cataratas do Iguaçu, com Itaipu Binacional, todos os órgãos federais e estaduais que estão lá presentes, e internacionais até, eu tenho que 26% da população economicamente ativa trabalha formalmente. Então há um excesso de informalidade nas nossas fronteiras. Para vocês terem uma ideia, essa referência de São Paulo e o Paraná. E aqui, não pode refletir em outra coisa. Se eu tenho um camarada que não vai para a escola, um camarada que deixou de frequentar a escola, eu tenho também, e eu tenho pessoas
não trabalhando formalmente, ou seja, estão na informalidade, estão na criminalidade, estão à margem da sociedade, eu tenho os índices de violência. E estas são as cidades por onde o contrabando de cigarro, as principais cidades por onde o contrabando de cigarros entra. Coronel Sapucaia, 95 homicídios a cada 100 mil habitantes. Isso aí, olha os graus de referência, o Rio de Janeiro, 18, mata 6 vezes mais que o Rio de Janeiro. É muita coisa, é muita violência. E aqui eu tenho, sobre a ótica do município, os gastos municipais. Isso aqui não é gasto estadual nem federal, é gasto municipal. Dos 30 municípios de cidades gêmeas do Brasil, 19 gastaram 0 com segurança pública e defesa civil e policiamento. Então, quer dizer, mas por que isso? Porque o município quer? Não, porque não tem capacidade de investimento. Ele não tem, a grande maioria destes municípios de fronteira tem um grau de dependência econômica dos estados e da União. Chegam a 90%, 99% de dependência, o município não gera riqueza, não tem como investir. E aí, onde é que chega? Agora vamos entrar no nosso problema. Qual é a porta de entrada? É o contrabando para toda essa criminalidade. E aqui eu tenho o círculo vicioso do processo, aliado a um alto potencial de ganho, a uma demanda gigantesca que o país é, um país de 200 e tantos milhões de habitantes, e eu tenho a aceitação social do contrabando. É a porta de entrada. O camarada depois vem para outros crimes, sem dúvida nenhuma. E aqui nós já vimos, a lucratividade do cigarro é de 231%, medicamento 900%. Quer dizer, da onde vem tudo isso? Por que se lucra tanto? E aí, doutor Medina, eu acho que a primeira, é um problema econômico, sim, mas o primeiro problema econômico é porque ele dá uma disparidade tributária. Sem dúvida, se eu mexer no tributo, quem sabe eu consigo mexer em todos os outros crimes que acontecem. E aqui está a pirâmide do contrabando. É muita gente, a base é o comércio varejista, e depois eu tenho muito pouca gente ganhando dinheiro com esse negócio. Muito pouca gente. Outro dado importantíssimo, veja a quantidade de crime correlato, 71% dos veículos utilizados no contrabando de cigarros são roubados. Ou seja, numa cidade do interior do país, ou nas capitais, alguém foi roubado, teve uma arma na cabeça, e levaram o seu veículo, veio para a fronteira para o contrabando de cigarro. E aqui são as fotos que os senhores já viram, isso aqui é uma evolução. E aqui eu quero trazer uma outra conta também, doutor Medina. Nós estamos nos dedicando à entrega de um estudo, doutor Bonfilho, que vai trazer a curva de Laffer sobre esses produtos. E as curvas de Laffer, já sabemos, é quanto mais se aumenta o tributo, mais você tem evasão fiscal até um momento, até um teto. Mas nós vamos começar a trazer para dentro dessa curva uma coisa que aqui no país é nossa característica, é esse custo jurisdicional, porque eu tenho nesse sistema 788 presos em 2012, 588 até agora, 1.500 presos só com contrabando de cigarro. Eu tenho 2.000 veículos que precisam ser destruídos, que a Receita estão com os pátios abarrotados. Eu tenho também para trazer para essa conta a conta da saúde pública, eu tenho para trazer para essa conta o custo das delegacias de Polícia Federal, doutor José, que estão abarrotadas de processos, de inquéritos policiais nessas áreas de fronteira. Isso tudo jogado nisso aqui, eu tenho certeza que o país tem um custo gigantesco com esse contrabando todo. Vocês verem a capilaridade desses cigarros, vejam por onde anda o cigarro no Brasil, é por todo canto, e as fronteiras, tudo sai de lá. O IDESF desenvolveu alguns estudos, o custo do contrabando primeiro, operações de segurança nas áreas de fronteira, a importância dessas operações e as rotas do crime. O Brasil tem 1,7 milhão quilômetros de estradas implantadas, apenas 213 são pavimentadas. A Polícia Rodoviária Federal trabalha nelas. As outras estradas que não são pavimentadas também é rota de crime. E aqui eu trago uma conta, uma lástima, e aí nós enfrentamos a outra parte da dificuldade, que é o número de policiais que nós temos. O país, existe uma conta internacional que existe um policial para cada 250 habitantes. Chile concorre com isso, a Argentina concorre com isso, a Alemanha tem muito mais policial do que isso, a França, a China, muito mais. O país tem um policial para cada 400 habitantes. Ou seja, nós estamos com um déficit de 300 mil policiais, contadas as guardas municipais, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Essa aqui é a Receita.
Então, como é que se faz combate efetivo com esse déficit todo? Tenho um vídeo para passar, mas eu acho que vai ser redundante aqui, nós não temos esse tempo. Mas eu quero dizer uma coisa, e o senhor disse muito bem, doutor Medina, a importância dessas operações de fronteira. Nós fizemos uma medição em 2 tributos apenas, o imposto de importação e o imposto sobre produtos industrializados. Quando há operações ágatas, seguida da operação muralha da Receita Federal, seguida da operação do Ministério da Justiça, Operação Sentinela, que é uma operação permanente. Quando isso se faz presente, a gente pegou a medição dos tributos, a média anual de recolhimento é 7,71% na primeira operação e assim por diante, aquela tabela do meio. Quando há essas operações de fronteira, a arrecadação tributária aumenta sensivelmente. Ou seja, quando há repressão, é altamente pago. E aqui estão os gráficos e diz o seguinte, não é paga pouco, paga muito. Sabe quanto paga? 10 bilhões em 4 anos, 3 bi ao ano. Sabe quanto custa uma operação Ágata? 1 milhão ao dia, é 365 milhões, vezes 3 bi de arrecadação. Ou seja, eu não conheço atividade econômica nenhuma que com 10% de investimento eu faça chover desse jeito. E aqui nós temos essa situação, esta condição. Mas eu digo o seguinte, e quais são as alternativas? Alternativa mãe é o tributo. Isso nós já falamos. Vai haver um aumento do preço do cigarro agora em dezembro, não se pode aceitar isso, porque vai aumentar o contrabando, não aumenta as margens, doutor Medina, lá no outro lado, e eles ganham mais, eles se aparelham mais, eles põem mais gente para trabalhar, e a coisa assim vai. Aqui, eu acho o seguinte, nós temos algumas situações, é tributação em primeiro ponto. O contrabando é o filho bastardo do tributo, sem dúvida nenhuma. E desenvolvimento socioeconômico nestas áreas. Ou seja, eu tenho os eixos norte, agora vêm as soluções, nós só falamos em problema. Quais são as soluções? A região norte tem recursos naturais, tem biodiversidade, tem fauna, tem flora, pode ser feita pesquisa, tem extração natural sustentável. Essa semana a Polícia Federal estourou um esquema de garimpo ilegal em terras indígenas. Aqui o nosso subsolo da Amazônia, a maioria deles na área de fronteira está em terras indígenas. E eles estão explorando ilegalmente e degradando a floresta, e nós não podemos mexer. Anos, mas nós temos que tomar uma solução. Quer dizer, tem que sair daqui, o Congresso tem que começar a pressionar para essas coisas. E a nossa fronteira, onde está o eixo do cigarro principal, nós temos o Pantanal Mato Grossense, eu tenho o Bonito com ecoturismo, que está próximo da área de fronteira, eu tenho agricultura, criação de gado bovino, mineração em Corumbá, pesca esportiva, e nós não fazemos nada. O que nós fazemos, doutor Padovani? Qual é a nossa condição de investimento nestas áreas? Está aqui toda a beleza natural. E no Paraná, turismo, tríplice fronteira, produção agropecuária, portos secos, logística. Nós temos Foz do Iguaçu, Porto de Foz, Porto Seco. Nós temos Uruguaiana, com a entrada, quanto não se pode ser feito, produção de vinhos naquela área. Os americanos chegaram lá, montaram um Almaden no Rio Grande do Sul, na campanha gaúcha, não tem nem voo para chegar lá, não dá para fazer turismo de vinicultura. E a navegação também pode ser uma alternativa, e aqui eu digo, Foz do Iguaçu recebeu 1,8 milhões de habitantes, de turistas em 2011, o Niagara Falls mais de 10 milhões. E aqui nós temos de onde se vêm esses turistas. São Paulo só foi 109 mil turistas para lá. Ou seja, trabalham muito mal, perdoem, mas trabalhamos muito mal as nossas belezas e os nossos recursos para o enfrentamento desse problema. E a conclusão? Eu quero me concluindo aqui, que a revisão da carga tributária eu vejo como principal ponto. Porque aí nós atacamos a cadeia toda, numa tacada só. Uma determinação, a gente consegue atacar todo o resto do problema. E na sequência, um diálogo com o Paraguai. O Paraguai também é vítima, os países vizinhos também sofrem com isso. A Argentina, esses dias, falando com a Fiscalia da Argentina, o Ministério Público lá, não aguentamos mais o contrabando de cigarros. Quer dizer, vamos sentar e conversar, unirmos esforços. E o aumento de efetivo, as melhores condições de trabalho, implementação do adicional de fronteira, quanto tempo já? Ações conjuntas entre governo e sociedade civil organizada. E eu digo mais, essa tomada de decisão com conhecimento e responsabilidade, eu acho que é isso que nos falta. Conhecimento, conhecermos o problema. Não adianta imaginarmos o problema, temos que conhecer. E com isso, temos que ser científicos. Não podemos mais ser amadores neste nosso enfrentamento. Muito obrigado. Está conosco também, além do deputado Celso Maldaner, que já faz tempo que está conosco, está o Nelson Padovani,
Nos dá o prazer da visita. A palavra